formas a colocar num lugar de errado, numa forma de se julgar como sempre a vítima da situação? Ou será que você sempre se coloca como eu não tenho nenhum problema? Comece a perceber como que isso é para você. O julgamento, ele causa efeitos em você de uma maneira em que até o seu próprio corpo tem coisas como uma celulite que demonstra exatamente o quanto que você se julga e você se cobra. De acordo com algumas vertentes da terapia, como barras de Access e outras ferramentas dentro de Access Consciousness, existem estudos e comprovações de que dentro do julgamento você gera no seu corpo acúmulo de gorduras, excesso de celulite, além dos fatores biológicos. Então, quando você começa a perceber quantos julgamentos você tem feito sobre você, quando você se olha no espelho, você se olha de uma maneira colocando mais defeito no seu corpo? Ou quando você tá, talvez, conversando com alguém, você se coloca num lugar de, vamos supor, esse assunto aqui, como eu não domino, eu vou me colocar como a pior pessoa que existe. Ou senão, você não aceita que você não domina aquele assunto e aí você se julga como algo que não, eu não posso errar. Eu sou superior a isso. Será que você tem sido mais vítima da situação? Ou será que você tem sido talvez mais, como a gente pode colocar aqui, um ego superior? Lá você se acha alguém que pode mais que o outro? Que tal você perceber que todo mundo realmente é igual? Sabe aquela velha história onde não há um porquê você julgar? Porque quando você julga, você vai tirando pro caixão igual todo mundo e vira cadeira igual todo mundo? Pois é. O apontamento do dedo pro outro ou pra gente acaba sendo algo que você não consegue entender, que na verdade todos somos além do nosso corpo. O que eu trouxe aqui em relação ao corpo, em relação a perceber a gordura e a celulite, é para você também começar a olhar mais com carinho para você. A partir do momento em que você compreende o seu corpo e aceita ele, e aceitar aqui é de fato você aceitar primeiro, é só uma ponta do iceberg, e depois entender que você, além desse corpo aqui, é uma alma que mora nesse corpo. Então, como que é o seu autocuidado? Com tudo isso que eu disse sobre o julgamento, qual é o seu ponto de vista sobre você mesma? Será que então, isso que você comprou da sua infância, até hoje, tá preso aí em você? E você ainda acha que de fato é o que é? Se a gente tirar seu nome, sua profissão, sua família, seus amigos e todo o resto, quem que sobra? Quem é você afinal? O que te impede de ser você mesma? Consegue entender qual é esse silêncio? A não resposta? E que tudo isso tá ligado no auto-julgamento? E isso também tá ligado o quanto que você julga o próximo. A partir do momento que você julga o próximo, você tá mais falando sobre você do que o do outro. Tudo aquilo que você aponta no outro, seja de algo que você gosta ou não, também tá dentro de você. Todos nós somos reflexos. O nosso próprio corpo também é um reflexo. Tanto que esses estudos
você fizesse essa reflexão fechando os seus olhos. E aí começa a entender de fato. Faz umas 3 respirações profundas. Acalma um pouquinho. Respira de novo. O que vier para você, pega uma folha, uma caneta, um lápis, escreve, lê e faça esse exercício até você começar a olhar para você com carinho. Você pode ter certeza que a partir do momento em que você tiver clareza daquilo que falaram sobre você, ou que você fala sobre você, fica mais fácil de você entender o outro, entender o mundo e principalmente entrar no seu autoconhecimento. Agora nós vamos para um breve comercial, mas fique aí, que logo a gente volta para mais autoconhecimento. Voltamos com o programa Despertando Sua Deusa e agora nós vamos para um bate-papo sobre baralho cigano e oráculos que eu tive no programa vizinho A Conversa com a Baronesa. Oráculos, eles são métodos onde a gente faz um tipo de previsão. É um tipo de lugar onde você faz uma consulta para entender melhor o que está acontecendo no seu campo eletromagnético. E se a gente puxar um pouquinho lá para trás durante a história toda, a gente vê que existe uma questão de você olhar para modos como era na Grécia, no próprio Egito, na Roma. Sempre vai existir algum tipo de oraculista, sempre tem alguém ali que tenha uma resposta da onde o imperador ou o comandante vai buscar algum tipo de resposta. Então o oráculo, ele é para prever o futuro. Ele é um tipo de previsão, não necessariamente para o futuro. Ah, ele pode ser do presente também. Presente, passado e futuro. Ah, muito legal. O passado também? Passado Que também. legal. E o oráculo, ele envolve só cartas. Então, por exemplo, a gente tem o tarô. Pelo menos o que eu conheço seria o tarô. Tem outros tipos ou é só o tarô? Oráculo, existe o tarô, existe baralho cigano, runas, tem o cafemancia, né? Que a gente sabe da borra de café, que é muito conhecida também. Tem um que não é tão conhecido assim, como as conchas. O método de tirar uma resposta, uma previsão nas conchas, ele é um pouquinho mais do povo do deserto. Mas isso conchas ou búzios? Existem os dois. Ah, tá. Tem as conchas e tem os búzios. São coisas separadas. São coisas separadas. Legal. Tem alguns tipos de oráculos que eles são coisas para você tirar uma resposta rápida no dia a dia. Por exemplo, eu trouxe aqui que ele é um oráculo voltado para você saber qual é o tipo de chakra que você precisa equilibrar naquele momento. Que legal. Mas existem oráculos só de uma resposta rápida, oráculo de anjo, que você pode considerar como uma carta do dia. Tem oráculos que são cartinhas mesmo que você pode ir fazendo dentro da sua casa. Então eu escrevi várias frases motivacionais e tudo mais, e isso virar o seu próprio oráculo. Ah, que legal. Então é alguma coisa pra ir. Aí você pode fazer no seu dia a dia também, que também serve pro dia a dia. Isso. Muito legal. E eu vi que você trouxe várias coisas aqui pra gente. Mostra um pouquinho, né, de cada baralho, o que cada um faz, né, e das conchas também. Eu vi que tem vários tipos de concha, tá bem legal. Nossa mesa tá recheada aqui hoje. E todas as cartas, elas, na maioria, são representadas por animais ou não tem nada a ver? Na questão dos baralhos ciganos, tem tanto animal quanto alguns elementos. Então aqui a gente tá vendo que tem o barco. Aqui a garça ou cegonha e aqui o urso. Mas se a gente pegar, por exemplo, aqui, ele também tem os mesmos elementos de um desse daqui. Ele só vai mudar mesmo, ó, aqui a gente tem outro animal, cachorro.
temos a cobra também. Aqui, ó, é a representação do cigano, ou do consulente, ou a pessoa pela qual está se perguntando. Aqui a gente tem também os mesmos elementos. De novo, a cegonha e as estrelas. Então, de qualquer forma, todos eles são 36 cartas. E as cartas são sempre na mesma ordem? Sempre na mesma ordem. Ah, então aqui, por exemplo, as estrelas seria equivalente a esse aqui, que seria equivalente à próxima que vem aqui, que é a árvore. Por exemplo, aqui, tá vendo que tem o número 5? Aham. Todos eles vão ser no número 5. Ah, entendi. Então, tipo, aqui é que tá em ordem diferente, mas... Porque são decks diferentes. Ah, entendi. Cada deck tem a sua ordem tem o seu específica. Desenho. Assim. Aqui eles têm... Esse daqui é o baralho esmeralda. Só que daí a gente pega aqui, por exemplo, a carta 9. Se eu procurar a carta 9 nesse baralho, vai ser o buquê de flor. Se eu procurar aqui nesse baralho, também vai ser o buquê de flor. Olha só. Só que vai mudar o jeito desenho. que é o desenho. Ó, tá vendo? Aqui tem o urso. Ah, o urso aqui, ó. E o urso aqui. Porque é o mesmo número. É o mesmo número, ó. Número 15. E aí a diferença é, nesse deck aqui, a gente tem alguns elementos no entorno. E aí você pode reparar aqui mesmo dentro da carta do urso, além do urso, tem outros elementos em volta no desenho. Esses outros elementos, tanto essas mandalas, tanto a estátua aqui, né, a escultura, quanto aqui no cantinho da carta, eles são alguns modos de você conseguir trazer mais informações para a leitura. Então, por exemplo, nesse tipo de baralho, aqui do lado tem os anos de 10 a 20 anos. Então, se eu bater o olho durante uma leitura e perceber que tem aqui o número, se o meu chamado para essa carta foi diretamente para isso daqui, então é uma informação que eu preciso passar para o consulente. Ah, entendi. Então, não necessariamente quando você pega uma carta, tudo que tá nela vai ser informação. Exatamente. Ah, entendi. Então, esse é um tipo de deck, um tipo de baralho cigano que contém esse tipo de informação. De anos, meses. Aqui também tem alguns chakras em algumas das cartas. Aqui também, ó, o número que equivale num baralho mesmo, né? Que é o que a gente joga dentro da roda de amigos. Sim. E aqui um outro tipo de elemento que representa a força também. E aqui a gente tem um olho, que é o famoso olho de Horus, né? Já nessa carta aqui do urso, a gente não tem os mesmos elementos dessa. Sim, que é mais simples. É mais simples. Esse aqui é um outro tipo de baralho. Mas, se você perceber, nesse daqui, o entorno do urso, ele é um entorno muito conturbado. Tem umas nuvens muito mais escuras. Então, a leitura desse é uma leitura um pouquinho mais pesada. Se eu bater o olho nessas nuvens aqui, e enquanto eu estiver jogando com esse tipo de baralho, e me chamar a atenção para essas nuvens, então significa que a pessoa está muito confusa, ou o entorno está muito tenso. A mesma coisa acontece em cartas que tem aqui a água. A água sempre traz emoção. Sim. Então, esse barco aqui, qualquer tipo de carta que tenha barco, significa distância. Então, mesmo que no baralho convencional, né, de baralho cigano, nós não tenhamos aqui a indicação escrita, como esse daqui, a gente consegue saber distância através dessa questão de como está o fundo, o todo
da imagem. Sim. Então não necessariamente você vai ler tudo, você vai ler só o que for preciso Só o dentro que daquela for- carta. O que é permitido. Aqui, por exemplo, eu gosto de falar sobre o consulente. Se eu sentir que é do consulente, eu vou falar do consulente. Em caso contrário, não. Então, nessa interpretação aqui de dinheiro, a gente pode falar a questão de um casal em crescimento, porque tem a carta da cegonha, que significa uma carta de você gerar algo. Tem a carta aqui também do trabalho, do livro, né? Que representa o trabalho em si. A carta da transformação. A carta aqui da cruz, que representa também um tipo de transformação, de fidelidade. Aqui tem a carta dos pássaros, que fala sobre liberdade. A carta do buquê é uma carta muito bonita, que ela traz também felicidade. Então aqui, se a gente faz um tipo de análise ao modo de leitura, a gente pode fazer um modo de leitura em que se há uma comunhão, mas que precisa tomar cuidados. A cobra significa o quê? A cobra, ela tem alguns significados. Nunca digo que é um significado positivo ou negativo, porque também depende muito da energia que está ali do que ela querendo dizer. Do consulente em si. Do consulente em si. A carta da cobra, se eu for fazer um outro tipo de leitura, pode significar que tem alguém tendo algum tipo de inveja, algum tipo de rasteira que queira dar. A carta da raposa é uma carta que mostra muito uma questão da pessoa muito esperta, muito ousada, né? A carta do caixão é uma carta que às vezes assusta por falar de caixão. Meu Deus, alguém vai morrer. Sempre tem essa pergunta. Meu Deus, alguém vai morrer. Eu tava esperando você pra ver se você ia falar, porque eu vi você falou de transformação. Aí eu olhei, eu falei, eita, peraí, gente, transformação, mas aquilo ali é um caixão. Ainda eu li de novo e falei, não, realmente é um caixão. Vou esperar pra ver se ela vai falar alguma coisa. A carta do caixão, aqui ela tá falando sobre transformação. E o que o caixão tem a ver com transformação? O do caixão, ele é um símbolo onde você faz um tipo de passagem. Ah, entendi, nesse sentido. Exato. Então, por exemplo, quando a pessoa vem a falecer, a gente coloca normalmente dentro do caixão para enterrar. E aí, esse é o modo onde aqui, né, é muito comum fazer para você enterrar. Então, quando você precisa enterrar alguma coisa na sua vida, um tipo de energia, quando você precisa enterrar aquela situação ou transformar a situação. Por quê? Porque quando você fala sobre o elemento terra, sobre o elemento de plantação, você coloca uma semente na terra e aí a semente ela vai germinar, vai transmutar e mudar de semente para uma árvore, né? Para um fruto. Acontece a mesma coisa com a questão do caixão. Então, aquela situação pode ser que ela vai transformar para aquilo que está aqui atrás. Então, essa parte aqui, ó, que o urso, por exemplo, vai me falar sobre domínio, e a cobra pode ser que ela esteja falando sobre o domínio de alguém que está sendo falso ou que vai te dar uma rasteira, e isso te deixando numa situação isolada. Ah, isso aqui é isolada. Aqui é a carta da torre. A carta da torre aqui é diferente do significado do tarô. Ah, tá. E aí, aqui, ela vai transformar o que tá pra cá. Então, essa situação aqui, ela já automaticamente tá mostrando que tá sendo anulada. Porque tem alguém que já tá de olho pra transformar isso daqui. Então, talvez o que teria aqui não faria mal. Aqui seria um tipo de aviso para você poder prestar mais atenção. Mas como já vem acompanhado da raposa, a raposa mostra muito alguém que está stalkeando a situação. Então já tá por trás, já tá sabendo que tem alguma coisa ali. E aí já ela tá se preparando para resolver. Exatamente. Ela já vem se preparando para resolver. E aí, quando você continua a leitura aqui, vem mostrando já que
tem essa preparação para resolver na área dos negócios, porque a cegonha também fala em questão de negócios e acompanhada do livro também fala sobre isso. A carta da âncora aí do barco também mostra isso. A carta do navio, ela mostra um distanciamento, né? E mostra também as emoções. Aqui vem a água de novo. A água também pode falar tanto de emoção quanto de abundância. E aí você vai montando essa história para poder mostrar para a pessoa, para o consulente, o que de fato está acontecendo na vida dele. Então, cada carta aqui a gente tem um modo específico de leitura, né? Aqui, por exemplo, a carta 9 é o buquê. O que chama mais atenção é o próprio buquê, o desenho central. Sim. Mas aqui não. Aqui a gente tem a carta da cegonha, mas tem a água no meio. Então, se eu não prestasse atenção na água aqui e na água aqui, não seria necessário falar sobre a água. Entendi. Porque você não se atentou a isso porque não é importante. Como não vem de modo em que me chame a atenção, não é aquilo necessariamente que precisa ser dito. Então, o que precisa ser dito é o que o desenho principal está falando. Gostaram do bate-papo? Tem alguma sugestão? Alguma dúvida? Comente com a gente nas redes sociais. A gente vai para um breve comercial e volta já já. Voltamos com o nosso programa Despertando Sua Deusa. E agora nós vamos para uma dica de automassagem que você pode aplicar em qualquer momento do seu dia, seja dentro de casa, seja durante o trabalho, numa fila de banco, principalmente nesses momentos corriqueiros do dia a dia que a gente tem tanto estresse, tanta ansiedade e não sabe como lidar. Eu vou agora passar para vocês esses pontos, principalmente de reflexologia, que pode desestressar para você se aliviar. Vamos então trazer um pouquinho de automassagem para o seu dia a dia, também conhecido como reflexologia. Eu vou só dar uma breve explicação para você entender o que é uma reflexologia e auriculoterapia também, tá? Basicamente, nós podemos usar 3 modos, né, de entender como que funciona o nosso organismo. Então, algumas extremidades, como a orelha, a mão e os pés, têm os meridianos para serem tratados, tá? Então, o que é esse tratamento em si? É exatamente para você perceber os pontos do seu corpo. Então, onde você tem mais dor, onde pode ter algum tipo de problema ali que precisa ser visto, a gente vai perceber através do toque. E por que aqui eu coloco como automassagem? Porque ao mesmo tempo que você vai começar a fazer os movimentos na sua mão de massagens, você vai começar a destravar algumas coisas que estão dentro do seu corpo. Porque aqui, como a gente vai analisar, a base da mão, ela vai começar a trazer os órgãos em si, tá? Até chegar aqui no topo do dedo, aqui que a gente conhece como dedo do meio, o topo da cabeça. Então tem aqui os pontos da cabeça, do olho, da boca e assim por diante. Aqui nós temos a mão, né? Então, tanto o indicador quanto o anelar é a mão. E aí a gente tem os pés, tanto o dedão quanto o mindinho. Então, como que a gente vai conseguir pegar e analisar isso aqui? Eu não vou dizer todos os pontos aqui,
porque seria praticamente um estudo, né, de uma reflexologia de fato para ser tratado, para ser feito por um profissional e tudo mais. Aí sim, lógico, se eu fosse aqui dar uma aula para formar, né, alguém que vai trabalhar na área de reflexologia, seria outra história. Mas aqui o intuito é trazer esse momento para a gente poder destravar quando sentir aquela dor, aquela ansiedade, sentir que tem alguma coisa ali que não tá legal, alguma dor de cabeça, alguma dor no estômago. Essa é a ideia. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá imaginar o nosso corpo desenhado na nossa mão. Então, como eu expliquei, aqui vai ser a nossa cabeça, tá? Então, a garganta tá aqui. Automaticamente, a base, ela tá aqui. Então, os órgãos, para você ir entendendo, você vai analisar qual que é o primeiro órgão que vem aqui, depois aqui, e assim por diante até chegar no topo da cabeça, né? E aí, para poder fazer essa massagem, a gente vai começar aplicando, sempre fazendo assim, ó. Lógico que aí você na sua casa, no momento que você estiver fazendo isso no trabalho mesmo, sempre tem algum creminho de mão, neutro, ou mesmo que ele tenha um pouquinho de cheiro, não tem problema. Mas aproveita para fazer isso, para começar a destravar algumas coisas, né, que você está sentindo. E também ser mais fácil para deslizar na hora que você for fazer essa automassagem. Sempre vai aplicando essa massagem de modo que ele não fique tão intenso, tá? Então, você pode começar fazendo daqui, do começo da mão, para começar a tratar cada parte do órgão. Então, você pega e você vai começar a perceber que tem alguns cristalzinhos, né? Umas bolinhas formadas de acordo com algum lugar que esteja afetado. Então, sempre você vai puxando de baixo para cima. Então, você vai pegando, vai puxando, vai apertando com calma, com delicadeza. Você vai percebendo onde que tá doendo, onde que não dói, até chegar nos pontinhos. Por exemplo, se você tá com uma dor de garganta, aqui, logo na primeira falange, né, do dedo, existe o ponto laríngeo, que é da garganta. Então, aqui você vai poder apertar e ficar segurando por uns 30 segundos, tá? Lógico, vai beber muita água para poder hidratar essa garganta e, consequentemente, você vai ajudar a destravar, mas segura uns 30 segundos aqui. E aí, com isso, você vai conseguir melhorar. Se quiser, pode ir fazendo movimentos circulares para destravar. Tá com dor no olho? Você vai pegar aqui, mais ou menos, né, no topo do dedo, na ponta do dedo, e vai também fazer essa massagem aqui. Aqui, nas laterais, a gente pode pegar para poder fazer, por exemplo, uma massagem para aliviar uma dor nas costas, tá? Então, a gente pode pegar, lógico, você vai perceber qual lado que você tá com dor. E aí, conseguir pegar o pontinho, ó, entre um dedo e o outro. Vai pegar, apertar com delicadeza, para ir desfazendo todo o nó que tem aqui. Do outro lado também. Pode ser que você sinta daqui desse lado aqui, tá? Alguma coisinha, alguma bolinha. Mas os pontos, eles sempre estão aqui, ó, na palma da mão.
Se você tá com algum tipo de dor na região da bexiga, da barriga, tá sentindo incômodo, vem sempre aqui, ó, no meio da mão, para ir aliviando. E sempre o movimento de puxar de baixo, bem daqui da base da mão, para cima, para as extremidades. Então, puxa daqui de baixo e vai empurrando, vai trazendo. Claro, automaticamente está mexendo e está percebendo que os dedos estão se movendo, porque a gente vai acabar mexendo algum tipo de articulação. Então, é natural que você perceba os dedos se mexerem sozinhos, tá? Não vá se assustar na hora que você estiver fazendo a massagem e falar assim, meu Deus, minha mão está mexendo sozinha. Não, é só articulação mesmo, tá? É natural, é biológico. Aqui, o que é interessante, apesar de perceber que o desenho ele pode chegar aqui, o desenho da cabeça, mas tem alguns pontos aqui na extremidade da mão, onde a gente pode mexer com relação à enxaqueca, tá? Então, qual que é o ponto? A gente vai pegar bem aqui, ó, entre esses dois dedos. Tá vendo esse gordinho? Entre o dedão e o indicador? Bem nesse gordinho aqui, ó, aqui. Você vai pegar e vai ficar apertando até você sentir dor aqui. Até você não aguentar de dor nessa mão. Até você não aguentar de dor nesse ponto. Porque toda dor, ela precisa ser passada pra cá, nesse momento. É como se fosse assim, vamos fazer com que a dor ande para poder chegar e ser eliminada do seu corpo. Então, ela vai passar daqui da sua cabeça, onde que tá, né, todo esse foco de dor, de enxaqueca, e automaticamente ela vem pra cá. Parece mágica? Sim, parece. Alivia e muito, tá? Então, durante o dia, se você tá com aquela enxaqueca, não aguenta mais, tá muito falatório no ambiente, vem e automaticamente já começa a apertar. Segura, tá? O quanto que você conseguir. Segura o máximo que você conseguir para poder eliminar essa dor. Para isso e começar a aliviar essa enxaqueca toda. Tá com dor nas costas? Também. Você vai pegar um pouquinho mais aqui nessa região e vai apertar também, ó. Da mesma maneira. Sempre apertando, se precisar fazer um movimento, faça, até você começar a perceber que vai sumindo da região que você tá querendo, tá? É muito importante se atentar quais são os pontos que sempre estão doendo em você, tá? E aí, quando você for apertando, se você quiser, lógico, enquanto eu tô dizendo aqui, te explicando, e fazendo esse teste para ver o que você tá sentindo, se você não sentir nessa mão, vai para outra, porque muitas vezes os pontos eles estão aqui nessa, mas a outra ela também tem os mesmos pontos. Então, se você apertou muito, por exemplo, o ponto da enxaqueca e vem para cá, também começa a apertar de novo aqui até aliviar de fato, tá? Nunca deixa o resquício daquela dor ali naquele momento. Então, você vai começar a apertar, vai começar a sentir os pontos exatos, tá? Tem algumas pessoas que a mania é de sempre deixar o resquício de alguma coisa na vida. Isso também acontece na dor. Então, assim, se tem, por exemplo, um prego, né, na sua vida, no seu pé, por exemplo, ao invés de você ir lá e tirar de uma vez, tem gente que vai lá e pega e vai deixando. Então, quando você vai deixando a dor ali, ela não vai ser aliviada, tá? Ela não vai conseguir sair totalmente. Então, precisa sim tomar cuidado com isso. Aqui, então,
tem as mesmas extremidades, os mesmos pontos, e sempre ir fazendo essa massagem. Se você já foi em alguma massoterapeuta, foi fazer alguma massagem relaxante, você pode ter percebido que sempre que vai terminar a massagem aqui dos braços, na hora que puxa e vai vindo pra cá, né, vai apertando os pontos, ela finaliza puxando os dedos. Por quê? A gente tem as extremidades aqui no braço também, tá? Existem algumas técnicas como a microfisioterapia, que é muito interessante e que também vai trabalhar alguns pontos exatos. Só que é lógico que não é exatamente para esse tipo de automassagem, é um outro tipo de tratamento. Mas ela também acaba trazendo esses pontos exatos para destravar algumas coisas. Qual que é o intuito da automassagem? Não é só o alívio, tá, de alguma dor, não é só o alívio de algum órgão, alguma coisa ali. Existem emoções que são colocadas e travadas em algum órgão, tá? Isso a gente estuda na medicina chinesa também. Então, você precisa ir percebendo qual órgão que sempre está doendo, o que tem ali. Por exemplo, tem órgãos que vão falar muito sobre mágoas e raiva muito tempo guardadas. Então, você vai percebendo que é o ponto que sempre vai doer muito, tá? É o meridiano que dói muito. Então, essa técnica da microfisioterapia ajuda a destravar, tá? Algumas coisas assim. No dia a dia, o que a gente pode fazer? A gente pode ir apertando para poder acordar o corpo, tá? Então, na hora que a gente vem pra cá, a gente também aproveita e vai acordando o corpo. Vai fazendo assim, vai percebendo como que tá o seu braço, né? Se tem algum ponto que tá inchado, alguma coisa do tipo. Esse outro tipo de automassagem, ele é ideal para quando a gente acabou de acordar ou quando a gente realmente vai dar uma bela de uma relaxada na vida, pra gente poder falar assim, ufa, né? Graças a Deus, deu tudo certo, ou mesmo que você esteja naquele momento muito acabada, faz esse autocarinho, sabe? Percebe como é que tá, faz esse toque, essa massagem em si com carinho, tá bom? Nada de você pegar e terminar aí de tomar banho, vou passar um creme, simplesmente pegar, tacar o creme aqui e espalhar. Presta atenção como que você está tratando o seu corpo. Então, essas dicas que eu tô dando é para você percebendo como que você está tratando o seu corpo, como você está tratando o seu próprio templo. Será que você está prestando de fato atenção no corpo, como ele realmente precisa do carinho? Como que é o seu carinho com você? Você recebe carinho de você mesma? Você se abraça de fato? Você tem esse cuidado? Então presta muita atenção. É claro, se você não tem tempo para ir num lugar para fazer massagem, utiliza essa técnica aqui que eu ensinei para você. Vai fazendo essa massagem, né? De talvez fazer assim, ó. Puxa de uma mão, vai para outra, puxa de uma, vai para outra, vai analisando, percebendo, puxando aqui, ó, trazendo para as extremidades. Aí você vira, aproveita e já faz esse movimento de liberando as dores que você está sentindo. No momento que você parar realmente para fazer isso, você consegue trazer um alívio mais profundo, porque você vai estar mais presente naquele momento. Aqui eu tô demonstrando nas mãos. Nos pés é também a mesma coisa, tá? É como se aqui fosse
sabe a bandinha do pé? Bem na região da curvinha. Aqui, você percebe que na hora que você for fazer isso no seu próprio pé, você vai sentir que vai ter ponto que você não vai aguentar de dor. Então, pode também fazer isso, porque isso é uma reflexologia das mãos que eu estou passando, mas você pode aplicar isso no seu pé. Lógico que tem pontos ali, né, que se você quiser você pode dar um Google básico na vida, e aí você percebe, né, tem as tabelas para você encontrar o ponto que realmente está doendo ali. E aí você começa a perceber onde que tem dor, onde não tem, o que é aquilo e tudo mais. Aqui, como eu falei, é a reflexologia das mãos. Tem alguns pontos que eu passei que são de outras vertentes, também da medicina, tá? E aí, com isso, você vai eliminando cada dor e sempre puxando para as extremidades, tá bom? No momento que você for fazer esse quase que seu próprio spa, toma cuidado mesmo com isso de não simplesmente pegar e relaxar com tudo. Traz esse carinho pro todo, tá? Vai trazendo esse carinho de apertar com cuidado, de ir mostrando pra você mesma o quanto que você se ama, o quanto que você tá olhando pro seu corpo e trazendo sempre, apertando com carinho, tá? Nunca atacando o seu corpo como um todo. Bom, isso daqui é uma pequena demonstração do que você pode fazer para aliviar algum pouquinho de estresse, alguns pontos, né, de sentir aquele desconforto em alguma região do corpo, região interna, né, entender como é que funciona, como que você pode aliviar essas dores que vão surgindo durante o dia, tá? E aí, se você quiser, você aplica também nos pés. E aí, ao longo do tempo, você vai percebendo como que vai melhorando a sua relação com você mesma. Isso é só um pedacinho da automassagem, de como a gente pode tratar a gente. E se você tiver, né, alguma dor muito forte, procura um profissional, tá? Pra ele te indicar melhor, mostrar o que realmente tem aí. Espero que você tenha gostado. Bom, então vamos começar a responder a caixinha de perguntas. A Fernanda Vasconcelos me perguntou se tem como prever a vida daqui 10 anos, 15 anos. Até dá, mas depende muito se for permitido diante do seu campo. Então, o que acontece, na verdade, é que até dá para você, sim, prever daqui 10, 15 anos. Mas no momento em que se lê o baralho, e se for permitido, ele vai mostrar uma ocasião ou outra. Porém, numa leitura como qualquer outra de oráculo, é mostrado aquilo que a sua energia está compatível. Então, pode ser que, por exemplo, ali mostre uma situação financeira para daqui 10, 15 anos, mas que depende muito daquilo que está sendo feito agora. Então, pode ser que mostre naquele momento, sei lá, que sua vida vai melhorar, que você vai ganhar na loteria, talvez. Não sei, né? Vai que. Mas depende muito do qual que é a energia que tem ali. Será que, de fato, naquele momento vai ser mostrado e você vai conseguir destravar, de fato, o que é mostrado? Porque durante uma sessão de baralho, o que acontece bastante é mostrar e trazer o que precisa ser olhado. Então, se você me perguntar como que vai estar a minha vida financeira daqui 10 anos, e na hora que eu ler na sessão comum, né, no baralho, estiver falando que você vai estar super bem financeiramente, você precisa ver alguma coisa agora para poder destravar isso, também vai ser dito.
E aí, após 15 dias, se você quiser fazer uma leitura de novo sobre o mesmo assunto, pode ser que tenha mudado de alguma coisa ou que tenha aberto um campo maior para você ter o entendimento do que pode vir a acontecer. Lembrando que tudo que a gente vê dentro de uma sessão de baralho não é garantia de nada. É sempre o que está naquele momento, de acordo com a sua energia e a sua vibração daquele momento. Vânia Silva perguntou para mim se tem como saber se ela vai encontrar amor, se tem algo ali. E na verdade dá para saber sim. Mas aí a gente precisa fazer uma consulta, né, para entender de fato se tem alguma trava. Assim como eu expliquei na outra questão, precisa ver o que é mostrado ali no seu campo. Mas sim, tem como saber se você vai encontrar o amor da sua vida, se você vai casar, se não vai, se o crush te quer, se não quer. Tem como saber o que tá acontecendo sim. Maria Rita Cavalcante me perguntou se tem como saber se alguém fez algum tipo de trabalho, se tem alguma olhada, alguma coisa do tipo. Sim. De acordo com a forma que tiver posicionada as perguntas... De acordo com a forma que tiver posicionada as cartas, sim, tem como saber se alguém fez alguma coisa ou não. Mas também é preciso lembrar que, se tiver alguma coisa ali, você também permitiu que foi colocado. É um jogo é um jogo duplo. Então, consegue perceber que ao mesmo tempo que a pessoa ela pode sim ter feito alguma coisa, tem como saber sim, também precisa entrar no entendimento de que você teve a permissão, sua permissão, para que a outra pessoa fez alguma coisa ou não. Independentemente do caso, se apareceu que sim ou que não. Mas tem como saber. Essas foram algumas das perguntas que tivemos da nossa caixinha. E se você quiser a sua pergunta aqui, é só mandar nas nossas redes sociais. O tempo passa rápido demais, nosso programa já chegou ao fim, mas na semana que vem estaremos de volta com mais autoconhecimento, terapias energéticas e mais perguntas. Até a próxima!